Boa noite a todos, espero que todos estejam bem, ou bom dia, boa tarde aos que estão vendo a gravação. Hoje é o nosso sexto encontro do nosso curso de 8 semanas de Mindfulness, então aí a gente está caminhando bem, né, nesse processo, não é algo também fácil, né, tem muitos desafios que a gente encontra aí no caminho, mas espero que todos estejam bem e que esse caminhar seja suave. Né? E o objetivo é realmente a gente poder aproveitar o caminho sem se preocupar com o final, né? Existe uma música do Jorge Drexler também, que acho que eu já citei várias vezes, que é Amar la trama, mas que ele desenlace. Então, é a gente aproveitar o caminho, né? E sem se preocupar somente com o final. Ah, o que vai acontecer no final? Como eu vou estar no final? É a gente desfrutar cada passo, cada caminhar. E quem se sentir à vontade, né? Eu queria saber como é que foi a semana de vocês. A atividade dessa semana foi uma das mais desafiadoras, né? Que é a atividade de se olhar no espelho, né? E de dizer eu te amo, admirar a beleza que a gente vê, admirar o que a gente está vendo na nossa imagem refletida, né? E aí eu queria saber um pouquinho, caso vocês se sintam à vontade de compartilhar como que foi essa experiência. E se não se sentirem também tranquilo, a gente pode compartilhar o silêncio e tá tudo bem. Ok? Alguém quer compartilhar? Eu confesso que se fosse algum tempo atrás, teria sido muito desafiador para fazer esse exercício. Mas como eu venho trabalhando muito assim em terapia e autoterapia, não foi tão desafiador de fazer isso, porque eu já tenho tido o hábito de olhar no espelho e me apreciar mesmo, até porque eu tenho muitos espelhos no quarto, na casa, então acho que isso propicia também de dar aquela olhadinha. Mas porque eu fiz muito esse trabalho de amor próprio mesmo e de respeitar quem eu sou e olhar também meu corpo hoje, entender que todas as marcas que ele tem foram também as minhas escolhas, né, dessa autorresponsabilidade, e que as marcas da idade estão vindo e eu estou aceitando elas naturalmente, sem nenhuma outra intervenção, mas aceitando mesmo a beleza que é da vida, né? Esse natural, assim. Então, hoje eu acho que foi mais assim, foi um exercício mais leve, assim, para fazer. Se tivesse sido um outro momento, eu acho que teria sido bem desafiador. Perfeito, obrigada, Marinja. Muito boa as suas colocações e muito adequadas, realmente, né? Faz total sentido, principalmente esse tema que você falou das marcas, né? Eu vou compartilhar uma imagem, não sei se dá para ver. Aparece no pente para mim, mas ok. Vocês conseguem ver, visualizar? Tá. Não sei se vocês conhecem essa técnica, né? Esse é um vaso e ele foi todo grudado, né? Conectado, ele se quebrou em algum momento. E para se conectar de novo todas as peças, né? Isso foi feito com um ouro líquido, um pó de ouro. Essa é uma técnica que se chama Kintsugi, não sei se é exatamente assim que se pronuncia, né? É uma técnica do Oriente. Não sabia também dizer exatamente de onde é, se é do Japão ou da China, mas qual que é a ideia, né? Basicamente, eu queria trazer mais mais a ideia mesmo, né? Por que que eles fazem isso? Para saber que houve uma quebra realmente e que cada pedacinho está colado com ouro para a gente ver da nossa resiliência mesmo, né? Então, nesse caso, as marcas que a gente tem na vida, no corpo, como a Marinha já comentou realmente, né? Se a gente olha no nosso rosto, pode ser que a gente tenha algumas pintas por conta do sol que não tinham antes, ou alguns traços que não existiam, as pessoas que têm filhos, é, o corpo já não é o mesmo também, né? E tem marcas também de gravidez ou de qualquer cicatriz que a gente possa ter no nosso corpo por diferentes momentos que a gente passa na nossa vida, basicamente, né? E essa ideia é realmente para a gente saber que esse caminho foi trilhado e a gente tá aqui, firme e forte, e continua nessa jornada, né? Independente de qualquer coisa. Então, eu queria também trazer essa ideia para a gente aqui, né? Que não é que a gente vai olhar no espelho também e, nossa, que maravilha, sabe? Que coisa mais
perfeita. E a ideia de perfeição é muito relativa também, né? Se a gente olha nas revistas hoje em dia ou na televisão, isso está mudando aos poucos, né? Não é tão rapidamente. Mas antigamente, se a gente fosse ver na televisão ou nas revistas, só iam ter pessoas, tipo, ai, tem que ser pessoas brancas, loiras, com um corpo escultural, e quando a gente olha para a população brasileira, não é isso que a gente vê, né? Então, isso está mudando atualmente, né, pelo tema também da diversidade, inclusive nas empresas, né? Existe uma maior representatividade hoje em dia de de vários tipos de pessoas, né? E claro que isso ainda tem que ser muito melhorado, né? A gente sabe bem, é um caminho lento e tem uma história no Brasil aí bem também difícil por tudo que a gente já passou como história, não só no Brasil, mas em várias outras partes do mundo também. Então é importante a gente olhar e ter assim orgulho de quem a gente é realmente, né? Não um orgulho mal, assim, mas um orgulho de eu cheguei até aqui e, e se orgulhar, nesse caso, né, da nossa jornada, da nossa trajetória e saber que a imagem que a gente vê no espelho, ela reflete tudo que a gente tem de experiência hoje também, né? Então, isso é super importante, né? Com o tempo, vem as marcas, vem as cicatrizes, vem tudo que a gente já passou na nossa vida, tudo que a gente já sofreu também. Muitas pessoas sofrem muito na vida e a gente consegue ver isso nas marcas de expressões também, isso é muito claro, né? Se a gente analisa a parte de fisiognomia, não sei se vocês conhecem um pouco disso, mas existe a fisiognomia, que é o estudo do nosso rosto, basicamente, né? Dos detalhes que a gente tem no rosto. E isso muda com o tempo. Se vocês tiram uma foto de vocês hoje e tiram daqui a um ano, vocês podem ver detalhes, são coisas pequenas, mas que podem ser diferentes. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. O que está mudando? Quais são essas marcas de expressão que estão mudando, né? E por que que isso está mudando? Tem várias razões conscientes e inconscientes para essas alterações, né? Tem coisas que a gente quer mudar realmente, eu vejo, eu não quero mais ter o cabelo preto, eu vou pintar o cabelo de loiro. Tipo, é uma escolha que eu faço, que eu quero mudar. E tem outras que não necessariamente é da nossa escolha, né? Então, meu cabelo começou a ficar branco, o que que eu faço? Eu vou manter essa estética ou eu vou passar a pintar o cabelo? Estão ouvindo bem, né? Estão todos ouvindo bem ou não? A Alessandra está comentando que ela não está ouvindo. Tá tranquilo. É bom ela desligar a câmera de repente. Tá, perfeito, obrigada. Ok, obrigada. Então, eu estou só escrevendo para a Alessandra para ela tentar sair e entrar para tentar ficar melhor. E então a imagem que a gente vê refletida no espelho, basicamente, ela reflete a nossa idade, reflete tudo que a gente já passou por aqui, e a gente tem a possibilidade de mudar ou não, se a gente quiser ou não, mas é super importante a gente tentar fazer esse olhar, tentar olhar no espelho, por mais que não seja fácil num primeiro momento, né? Então, uma coisa que pode não ser tão simples, se vocês não conseguirem, nesse caso, né, não conseguiram realizar essa atividade, por exemplo, de nenhuma maneira, pode ser interessante tentar olhar partes por partes. Então, eu vou olhar só o meu queixo, por exemplo, né? Eu vou olhar meu queixo no espelho, pode ser um espelhinho pequenininho, e admirar essa parte do meu queixo. Nossa, olha como que é o formato dele, por que que ele tem esse formato? De onde será que veio esse formato também, né? Se a gente olha para os nossos antepassados, o que a gente tem hoje é uma mistura de tudo isso, basicamente, né? Então, isso veio de algum lugar. Então, isso veio do meu avô, da minha avó, a maneira como eu mexo o olho, como eu faço meu olhar, isso de repente também veio de alguma outra pessoa. Então, também pode ser interessante, se vocês se interessarem em pesquisar mais isso também, olhar fotos dos seus antepassados e tentar encontrar alguma semelhança também. Isso eu estou falando para a parte física, mas também é uma excelente atividade de autoconhecimento para vocês verem também a parte de personalidade e até mesmo a questão de carreira, né? Então, às vezes, eu escolhi ser professora. Por que que eu escolhi ser professora? Se eu for ver lá no meu passado, quem que mais foi professora na minha família? Ou às vezes todos seguem uma mesma profissão. Aqui é advogado e chegou o filho também advogado e outro também advogado, e todos realmente gostam dessa profissão ou não necessariamente sentiram porque seguiram, né? Porque é
uma escolha da família, né? Basicamente, a pessoa não necessariamente tem uma escolha própria, ou não, por que que eu escolhi a carreira que eu escolhi, né? Então, tudo isso é bem interessante para o nosso autoconhecimento, realmente, para a gente ter consciência das nossas escolhas a cada dia, né? Basicamente. E aí, a gente tem, a Patrícia está comentando aqui, né? Isso acontece muito na medicina, na família, ter vários médicos, exatamente. Então, às vezes a pessoa, é médico, e aí o filho segue a mesma linha, até porque já tem muitas vezes o consultório do pai, e aí é interessante. Independente de qualquer coisa, né, da escolha que foi feita na vida de vocês, é interessante vocês terem consciência do que está acontecendo, né? Então, por que que eu escolhi isso? Eu realmente gosto de fazer isso hoje? Qual que é o meu papel na sociedade com isso que eu estou fazendo hoje, né? Então, por que que é importante o que eu ofereço hoje para o mundo? Por que que é importante? E às vezes tem pessoas que não se sentem totalmente completas também no trabalho, né? Uma coisa também que eu já vi em algumas situações e que eu até recomendo em alguns casos, porque tem pessoas que ganham bem, tipo, tudo, mas não é um trabalho que me completa, sabe? Por mais que tá tudo bem no trabalho, meu chefe é legal, tudo, mas eu não me sinto totalmente completo. Uma coisa que é bem interessante é tentar trabalho voluntário também. Tem várias opções de trabalho voluntário, se vocês buscarem na internet, né? Tem websites que focam nisso também, se tiverem interesse, não sei, eu quero fazer um trabalho voluntário, mas não sei o quê, podem também me chamar, que eu conheço vários projetos também, mas é algo que acaba alimentando a nossa alma, mas isso, exatamente, Atados, perfeito, Patrícia, era esse o site que eu ia indicar, realmente. O Atados é um site onde é atados.com ou atados.com.br. Lá vocês conseguem encontrar vários projetos, tem alguns que são pontuais, então, por exemplo, no domingo vai ter coleta de lixo na praia X. Então, todo mundo vai, se inscreve direitinho, né? E faz essa ação pontual. Ou tem projetos que são mais a longo prazo, né? De dar aulas de inglês, por exemplo. Tem vários projetos de várias coisas. Obrigada. A Patrícia colocou aí o link, né? É o atados.com.br. Lá vocês conseguem encontrar isso. Então, também é uma maneira da gente poder ajudar a sociedade, sabe? Contribuir. Às vezes, se a gente não encontra propósito no nosso trabalho, no que a gente está fazendo hoje, pode ser uma excelente maneira também de complementar essa questão, né? Para a gente se sentir completo com a sociedade, ou ajudar, seja nas pequenas coisas também, agora que tá frio, de repente sair de casa, levar mais uma blusa, se você encontrar alguém no caminho vocês percebam que tá passando frio, doar, sabe? E é interessante que tem várias campanhas de doação também atualmente, então, quem sabe pode ser um momento bem especial também para fazer uma arrumação do armário, sabe? E doar o que não usa mais, né? Às vezes a gente também tem um certo nível de consumismo por conta de tudo que passa na vida. E aí, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, e quando vai ver, eu usei essa roupa 2 vezes, 3 vezes, então será que não é o momento de dar a chance de outra pessoa poder utilizar essa roupa, né? Então também pode ser aí uma sugestão. E outra sugestão que é interessante é vocês também tentarem usar cores de roupa que vocês não costumavam usar. Então, uma atividade extra que eu vou passar para vocês, se vocês tiverem interesse, é na próxima semana tentar cada dia usar uma roupa de uma cor diferente. Então, de repente eu tenho não sei, uma camiseta azul no meu armário, eu nunca usei ela, porque às vezes eu acho que eu nem fico bem de azul e tal, então tentar usar coisas diferentes que vocês não usavam antes. E também aproveitar se eu usei isso, eu realmente não me senti à vontade, vou doar isso. Para que eu vou manter essa roupa se eu realmente não vou usar? E por outro lado também, a gente abrir um pouco a nossa mente, né? Às vezes, todo dia eu uso preto. Por que todo dia eu uso preto? Isso comunica também, né? Tudo que a gente veste, tem várias formas da gente se comunicar. A comunicação é algo que a gente vai trabalhar um pouco na aula de hoje. E essa questão de comunicação, tudo comunica, né? Então, a maneira como eu olho para as pessoas, a maneira como eu falo, o volume da minha voz, a nossa postura diante das outras pessoas. Então, tudo isso que a gente faz está comunicando, e a roupa também é uma delas. Então, fica um convite para na próxima semana vocês inovarem e usarem coisas que vocês já têm no armário, mas que vocês não estão tão acostumados assim a usar, tá?
Mais alguém quer compartilhar de como foi essa semana, a atividade do espelho, ou não? Tranquilo? Para mim foi muito estranho falar com você mesmo, né? É muito engraçado isso. Mas é um desafio que a gente vai melhorando dia a dia. Perfeito. Obrigada, Beatriz, por compartilhar. A atividade era a gente olhar no espelho e tem essa questão de falar, né? De falar eu te amo, ou de pensar, o que quer que seja. Pode ser estranho a gente externar isso, externalizar, né? Mas é algo que a gente faz muitas vezes na nossa vida, né? Então, em diferentes situações, a gente se comunica muito com nós mesmos, né? Conosco. Então, ai, não sei, fui sair de casa, nossa, esqueci a chave. Ai, Mariana, você é tonta mesmo, né? Não sei, você sempre faz isso, sabe? Que voz que aparece nesse momento, quando eu tô me julgando nesse caso, né? Como que eu falo comigo mesmo? Essa voz que eu comunico comigo mesmo, ela é uma voz doce? Se outra pessoa fosse ouvir os meus pensamentos, como que seria essa noção desses pensamentos quando eu tô falando comigo mesmo, né? Tipo, nossa, ela tá brigando com ela mesma ou ela tá sendo carinhosa? Nossa, você esqueceu a chave hoje, você tá cansada, né? Então, vamos voltar lá, pegar a chave. Como que é essa conversa com você mesmo, sabe? Essa é uma atividade para a gente fazer essa semana, que é a questão da nossa comunicação, né? Ok, tem aqui alguns comentários também. Confesso que eu fiquei com muita vergonha, sem necessidade, mas acabou me ajudando muito e até desabafei comigo mesmo. Perfeito. Infelizmente, a minha voz comigo é muito crítica. Sim, muitas vezes isso acontece, principalmente quando a gente não tem consciência do que a gente está fazendo, né? Então, se a gente tem essa voz crítica, será que isso pode mudar ou não? Eu conseguiria ser um pouco mais doce comigo mesma, sabe? Mais acolhedora. Porque às vezes a gente precisa, por exemplo, de um abraço. Eu não tenho esse abraço nesse momento, mas às vezes as próprias palavras que eu mesma digo para mim mesma podem me ajudar, né? Então, e outra coisa também é o autoabraço. A gente não fez aqui ainda durante as nossas aulas, a gente ainda não fez o autoabraço, né? Se vocês quiserem fazer agora, é bem simples. Então, basicamente, abrir os braços, assim, abre o peito bem grande e se abraça. Abraça você mesmo, bem forte, como um abraço que você gostaria de receber de qualquer outra pessoa que você ama. Então, sempre que você sentir a necessidade de ter um abraço ou de ter um acolhimento, você pode se abraçar, fechar os olhos e sentir esse abraço bem forte, bem acolhedor e se sentir bem aí onde você está, no aqui e no agora. Ok? E eu mandei para alguns de vocês as 9 atitudes de mindfulness, né? Eu não cheguei a mandar no grupo para todos, mas eu mando no final da aula. Sim, estão me perguntando se a aula está gravada. Sim, ela vai ficar gravada. A gente está gravando. E depois eu vou mandar como as outras, tá? Percebo que nós mulheres nos criticamos muito. Perfeito, Patrícia. Tem vários vídeos na internet que falam sobre isso. Nos cursos anteriores eu costumava passar os vídeos, mas eu posso mandar para vocês pelo WhatsApp, porque quando eu passo o vídeo ali, depois eu subo no YouTube e eles me cortam, porque o vídeo não é da minha autoria, enfim. Então eu não estou mais passando o vídeo durante a aula. Mas tem alguns vídeos bem interessantes não sei de qual marca que é, não lembro agora, em várias situações onde mostram realmente propagandas, né? Tipo, e aí falam, por exemplo, crianças, o filho de uma pessoa, né? Então, como que você descreveria a sua mãe? E aí ele vai falando, a minha mãe é assim, 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 assim. E a própria mulher, né? Ela se descrevendo, ela se descreve de uma maneira muito depreciativa. Então, ela fala, mas colocando ela totalmente para baixo, sabe? Então, às vezes o nosso olhar, o óculos que a gente usa, né, para a gente olhar a nós mesmos é muito crítico. Então é interessante. Da Dove, a propaganda, exatamente, Aline.
Então, é interessante a gente não julgar. Um dos princípios de mindfulness é o não julgamento. Então, a gente olhar para nós mesmos com esse carinho, com a alegria de estar vivo, sabe? Que bom que eu estou aqui agora, respirando, independente de qualquer coisa, sem julgar. Sem julgar aparência, sem julgar atitudes, nem nada. Então, um dos princípios de mindfulness é esse. E basicamente é isso. O que a gente vai ver na aula de hoje é a questão da escuta, né? Então, a gente está o tempo todo escutando, né? Graças a Deus a gente tem essa possibilidade, muitas pessoas não têm. Então, como que seria a vida de uma pessoa, por exemplo, que não escuta, né? Imagina a dificuldade que é. Todos os que estão aqui hoje, eu acredito que conseguem ouvir bem, e se não, pelo menos para acompanhar a aula, tem essa possibilidade, né? E a gente poder ouvir, como eu comentei, né, os sons que não necessariamente acabam saindo da nossa boca, mas os sons do ambiente também, os sons que estão ao redor de nós. A gente está atento todo o tempo para esses sons. Então, quando eu acordo de manhã, por exemplo, eu consigo ouvir os passarinhos que estão cantando. Que outros sons que eu consigo observar? Eu vou ficar um pouco em silêncio, tá? Então, esse momento é só para vocês ouvirem que sons vocês conseguem notar que estão mais próximos de vocês e os sons que estão mais longe de vocês. Então, provavelmente, os sons mais próximos seriam o som do computador. Se tem outras pessoas na casa, vocês podem ouvir algum barulho de louça, algum barulho de qualquer outra coisa, da televisão ou outra coisa. Tem sons na rua, se tem sons de cachorro latindo, ok? Então, vamos ficar um pouco em silêncio para vocês conseguirem ouvir. Tranquilo? Que sons vocês notaram? Querem escrever no chat ou querem comentar? Os sons externos são mais audíveis do que os internos de casa. Uhum. Mas aqui dentro deu para ouvir bem o som do relógio, Okay. da geladeira. E externo, buzina, crianças, pessoas falando, televisão. Isso que é que é o oitavo andar, mas eu escuto, é muito mais audível do que aqui dentro. Perfeito. Estão comentando também carro na rua, moto buzinando, pessoas teclando na sala, vizinho batendo algo no apartamento dele. Em casa, o som do silêncio. Lá fora, carros e motos. Então, aqui acabou de passar um avião. Meu filho mexendo no Lego, minha mãe no telefone, avião passando. Moro na Rota de Guarulhos, carro não passou no momento. Moro em casa. Meus vizinhos a todo vapor. Ok, perfeito. Então a gente consegue ouvir várias coisas, né? É super importante
ouvi o barulho dos vídeos do celular da minha mãe, ok? Todas as atividades que a gente for fazer em mindfulness, a gente ter os princípios de mindfulness, né? Eu vou ler aqui para vocês, mas depois eu mando para vocês todos pelo grupo do WhatsApp, que é a mente de principiante. O que seria essa mente de principiante? É a gente olhar ou ouvir esta coisa, nesse caso, ou perceber esta coisa como se fosse a primeira vez. Se eu estou ouvindo o barulho do avião pela primeira vez, nossa, como que seria, sabe? Então, a gente ter essa curiosidade de ver as coisas pela primeira vez. Outra coisa seria o não julgamento, isso é super importante. Então, tô ouvindo os vizinhos lá a todo vapor, né? Os vizinhos toda uma festa. Não julgar os vizinhos por isso, simplesmente ouvir e, ok, estou ouvindo isso. Não necessariamente, esse cachorro, eu não suporto esse cachorro, sabe? Tipo, já vim algum sentimento com o que a gente está ouvindo. Aceitação, a gente aceitar essa situação, então está acontecendo, ok, eu aceito isso que me está vindo neste momento. Deixar ir e soltar também, a gente não querer controlar. Imagina que tá acontecendo uma obra aqui do lado de casa. Eu não tenho controle sobre isso, infelizmente, então eu não vou poder controlar essa situação. O que eu posso fazer é tentar me controlar a respeito, e não necessariamente ficar nervosa e começar a xingar, porque não suporto mais isso, eu tenho que fazer meu trabalho. Confiar, ter paciência, super importante, porque não necessariamente tudo que a gente quer vai acontecer hoje, vai acontecer agora, ou se seja uma mudança, ou o que quer que seja, não é imediata. Gratidão, então, agradecer pelo simples fato de ouvir, por exemplo. Não sei se vocês chegaram a ver um filme, eu não lembro do nome do filme agora, porque eu não sou muito boa com nomes, mas tem um filme de um baterista que fica surdo. Vocês chegaram a ver esse filme? Alguém já viu ou não? É muito interessante a sensação que dá assistindo o filme, porque eles, durante várias partes do filme, eles colocam realmente a sensação de você não ouvir, não estar ouvindo, né? E depois de assistir esse filme, não sei, pelo menos para mim, me deu uma gratidão enorme de poder ouvir o que quer que seja, porque imagina se a gente não pudesse ter essa possibilidade. Então, o sentimento de gratidão é super importante. E a generosidade, né? Como eu comentei, a gente ser generoso com nós mesmos, na nossa voz interior, ou até mesmo com os outros, dependendo do que está acontecendo. O cachorro está latindo. Ok, mas eu posso ser um pouco mais generosa com esse cachorro, né? Com essa situação, enfim, se ele está latindo, ele tem os motivos dele, as razões dele, né? E estou ouvindo um zunido. Acho que falei demais hoje e o cérebro ainda tá com barulho da minha voz o dia todo. Nossa, às vezes eu também tenho isso. E também o som agradável a nós, sim, como cachoeira. Também é um tipo de julgamento. É um tipo de julgamento se a gente quer continuar com isso, não sei, né? É uma forma de julgar. O que a gente pode fazer é apreciar, simplesmente, né? Eu estou apreciando este momento. Tipo, nossa, que bom que isso está acontecendo. Apreciar o belo. É uma forma de julgamento quando a gente quer mais disso, por exemplo, né? Eu tô na cachoeira, eu quero só ouvir isso. Mas a vida não é assim, não vou ouvir o dia inteiro a cachoeira, não vou ouvir o dia inteiro os passarinhos cantando. Em vários momentos do dia eu vou ouvir coisas que não necessariamente me agradam, mas é importante não julgar. Difícil é quando você quer dormir e o filho do vizinho decide como pular no apartamento. Sim, aí a gente trabalha com a generosidade, com a paciência e o não julgamento. E hoje em dia tem várias também alternativas, né? Não sei, a gente tentar colocar algo no ouvido. Claro que se é algo muito frequente já acaba atrapalhando o nosso sono, dependendo, né, do que acontece. Mas é importante a gente tentar se concentrar. Existe forma de você se concentrar tanto em você mesmo, no interior, que você às vezes bloqueia, não totalmente, né, os sons exteriores. Ou não é que você bloqueia, mas você acaba não julgando e isso não te interfere, por mais que esteja, nossa, tá acontecendo uma festa aqui, não sei o quê, mas se eu tô em paz comigo mesma, se a minha mente está em paz, ela consegue encontrar essa paz, independente do que acontece no exterior, é o que importa.
Não é tão fácil chegar nesse nível, mas é possível. Aqui em casa está começando uma obra. Se a gente mora em São Paulo, tem obra quase todo dia, né? Em quase todos os lugares, enfim. Dei um Google, se chama O Som do Silêncio. Obrigado. O Som do Silêncio é o nome do filme do baterista. Perfeito. É bem interessante. Eu acho que ele está no Amazon Prime, se eu não me engano. Mas vale a pena. E aí, falando do Som do Silêncio, tem uma música também, né? The Sound of Silence. É bem interessante a gente tentar ouvir como que é essa voz do silêncio também. O que que é o silêncio? A gente não consegue ter acesso ao silêncio completo, né? Porque sempre existe algum ruído. Mas a gente poder admirar o silêncio da nossa mente, né? Que é paz da mente, né? Peace of mind, a gente ter paz na nossa mente de maneira que tá tudo bem, eu não tô... Quando eu tenho paz na minha mente, essas vozes que falam, elas estão em paz, elas estão tranquilas, elas não estão me julgando. Acho bem difícil, principalmente com músicas que não gostam. Sim, e depois ficar tocando alto. É difícil. Mas, enfim, isso é um treinamento constante, né? Quando a gente fala de mindfulness, é algo minuto a minuto, momento a momento. A gente opta por ter todas essas atitudes conosco mesmo. Então, inclusive na atividade do espelho, né? Da gente olhar no espelho, não julgar. Eu posso começar a julgar, eu tô olhando, mas de repente eu tô vendo uma coisinha aqui, não sei o quê. Mas aí eu escolho não julgar. Aí eu olho de novo, eu te amo, tererê, ok. E aí depois vai vir o julgamento. Então é um treinamento constante da nossa mente. Mariana, eu conheço algumas pessoas que não conseguem ficar no silêncio. Um dia uma pessoa chegou na minha casa, eu estava no silêncio porque precisava dele. E a pessoa chegou e se incomodou e disse que não aguentaria. É bem comum pessoas não conseguirem estar em silêncio também. A gente está numa sociedade que é muito ruidosa, inclusive o Brasil, São Paulo, é muito barulhento, né? Eu conheço uma francesa que ela veio morar aqui em São Paulo e ela falou, gente, vocês são muito barulhentos o tempo todo. As crianças gritam, as pessoas falam alto. E às vezes a gente não se dá conta disso, a gente não acha que a gente é barulhento porque é a nossa cultura também. E tem pessoas que não conseguem ficar no silêncio em casa, por exemplo. Eu vou só ligar a televisão para ouvir alguma coisa, né? Para não ficar no silêncio, realmente. E é importante a gente tentar ficar no silêncio, sabe? Porque quando a gente começa a silenciar todas essas vozes que aparecem, as vozes do nosso pensamento, realmente, deixa tudo isso ir apaziguando, porque ela vai começar. Mas se eu começar só a observar ela, vai ter um momento que ela vai acalmar e a gente vai conseguir encontrar esse silêncio. Ok? No caso do silêncio, a gente tem também a escuta. O quanto que a gente se permite escutar o outro, né? No caso, a gente acabou de escutar aqui os sons do nosso ambiente. E quanto que a gente escuta do outro numa conversa, por exemplo, né? Algo que eu coloquei na apostila para vocês vou compartilhar só aqui, só uma frase, na verdade, né? O recheio mais delicioso de uma boa conversa é a doce capacidade de escutar o outro. Então, às vezes, quando a gente está falando com o outro está contando uma coisa super interessante para a gente, mas eu estou só pensando no que eu vou responder depois. Então, ele está falando da experiência dele, não sei, que eu fui para tal lugar, não sei o quê. Eu tô pensando aqui também, eu também tenho que comentar isso, né? Então, inconscientemente. E aí depois a pessoa termina de falar, eu também fui lá e eu também fiz isso. Eu nem tô escutando direito o que o outro tá falando, eu só quero falar da minha experiência, como é que foi, né? Então, o meu ponto de vista em relação a isso. Então, é importante a gente ter essa atenção na escuta. A gente vai fazer uma atividade agora que eu vou dividir vocês em salas, ok? Eu só preciso ver quantas pessoas tem. A gente tá em, 9, 8. Eu vou dividir vocês todos em dupla, tá? E aí, o que a gente vai fazer nessa atividade? Uma pessoa, durante 1 minuto, vai falar tudo que vem na cabeça.
Pode falar qualquer coisa, tudo, tudo. Então, eu tô com vergonha de falar aqui, eu nem sei o que falar, ou eu tô pensando que amanhã eu vou ter reunião, nossa, mas tá frio mesmo em São Paulo, né? Não sei o quê. Pode falar, 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 falar. Só falar, falar. Não esperar uma resposta do outro, simplesmente falar. E a outra pessoa vai somente ouvir, sem tentar fazer. Aham, é verdade. Sem tentar concordar com nada, sem tentar fazer nada, ok? Se vocês puderem ligar a câmera, pode ser mais fácil. Se vocês não tiverem essa possibilidade, podem tentar fazer com a câmera desligada mesmo, tá? O ideal é com a câmera, se for possível. Então, eu vou dividir vocês em duplas, tá? Só um fala e outro escuta, então. Sim, aí quando termina, vai ser durante 1 minuto, se vocês quiserem até, tipo, colocar num relógio, 1 minuto. Terminou, o outro vai fazer a mesma coisa, tá? Então, durante 1 minuto, 60 segundos vai fazer isso. Terminou, o outro que vai começar a falar. Sobre qualquer coisa também. Se quiser falar das coisas que o outro já falou, ou quer comentar o que o outro falou, tarará, ok. Se não, só ver as coisas, falar as coisas que vêm à mente. Tá claro? Tudo bem? Ok. Essa parte também não fica gravada, tá? Tranquilo. Vou dividi-los. Vamos aguardando todos voltarem. Acho que a conversa ficou muito boa. Daqui a pouco todos voltam. Ok, todos de volta? Sim. Como é que foi essa experiência? Querem falar? Muito boa. Olha a fisionomia da Alessandra agora, gente, de como ela estava antes. Ela parece outra pessoa. Quer comentar, Alessandra, como é que foi? Tô aqui, né? É porque eu falei. Primeiro começou ela, né? Porque eu falei, eu nem queria falar nada, sabe? Quando eu tô assim, num dia tão. Na semana, semanas já que eu venho meio num estresse, assim, de muita coisa. Correria, né? Não nada ruim, mas correria da vida, que eu. Demais, assim. Aí eu falei, nem queria nem falar. Falei, começa você, que eu nem sei o que eu vou falar. Daí ela começou a falar, eu achei interessante que aconteceu isso que você falou, assim, mais ou menos. Ela começou a falar dela e eu comecei a me ver na mesma situação, né? Por exemplo, ela comentou que ela tinha comido muito doce. Aí eu comecei a falar, nossa, eu também. Já voltou para mim o pensamento, né? Não tanto. Aí eu falei, lembrei. Aí eu até estava sorrindo porque estava na minha cabeça concordando. Aí depois eu lembrei que não era para expressar também nenhuma reação. Tá, aí depois que eu falei, aí veio a minha vez de falar. Comecei a falar dessa correria toda, aí ela sentiu que eu estava tensa e conforme eu fui falando, eu fui mudando totalmente o semblante, fui ficando mais tranquila, né? E aí foi interessante, foi muito legal essa troca, né? E aí eu vi que ela estava séria assim, ela estava dentro da proposta de não expressar, concordar, nem nada. E eu achei isso um pouco estranho, mas depois lembrei que era a proposta. A gente está acostumada, né? Que alguém sempre balança a cabeça, né? Concordando, e não era. E ela fez dentro do que era e foi interessante. É porque eu já faço essa escuta porque eu atendo como terapeuta também. Então, assim, eu já olhei ela desde o início, e aí quando eu vi ela mudando, e ela falando, expressando, ela parece que ela foi mudando, tipo, eu tô soltando isso, eu achei fantástico.
Ah, que legal. Ah, então, Muito bom. Eu Pode interagi falar. com a Isabela. Vocês estão ouvindo? Sim, sim, aham. E eu aproveitei para falar um pouco de toda essa experiência, tá? Que está sendo para mim, que estão sendo essas aulas. Eu não comentei com você, Mariana, mas na verdade eu estou fazendo dois trabalhos em paralelo. Estou fazendo mindfulness e comentei com a Isabela da medicina bioenergética, que eu tomei contato também. As coisas assim fluíram muito rápido e paralelamente nessas últimas 4 semanas. Eu posso falar hoje sem medo de errar que eu sou outra pessoa. E aí, quem tiver curiosidade pode me procurar, eu explicarei. Tem muita relação entre os dois métodos, tá? E a questão da respiração, enfim, tem uma série de afinidades. E assim, no meu caso, acho que cada um vai ser sempre um caso. O efeito é mágico. Eu ainda estou meio impactado pelo que eu era há 4 semanas e como eu estou hoje. Acho que até como uma forma de retribuição eu tenho que divulgar e tenho que falar, e assim como eu tenho falado bastante para as pessoas do Mindfulness, eu até acho que comentei com você, né, Mari? Eu acabei dando uma mini aula outro dia para o meu time. Eu estou falando bastante da medicina Legal. bioenergética também e os efeitos que ela tem proporcionado em mim, né? E que não anula nenhum tipo de apoio que as pessoas possam estar buscando, mas nesse caso específico, no meu caso específico, a combinação dessas duas técnicas teve um efeito assim de um torpedo. E é legal porque eu ouvi isso dos meus colegas, falaram, Carioca, você tá outra pessoa. E é impressionante, impressionante. E não tem magia, né? Acho que o segredo está muito em acreditar naquilo que a gente... E eu entrei aqui realmente com muita crença de que eu poderia sair melhor desse processo e desejo que todos estejam nessa mesma pegada, tanto que só ficaram, vamos dizer assim, aqueles que realmente acreditam. Eu lembro que a primeira aula tinha um número enorme de pessoas, né? E elas foram saindo, porque realmente tem esse processo, né? Pessoas entram, não se identificam, ou por N motivos, mas enfim. E a minha obrigação, eu tenho isso como obrigação, é poder compartilhar. Então, eu até dei algumas dicas para a Isabela de algumas coisas, e posso compartilhar uma aqui que eu recebi, que eu tenho compartilhado, Mari? Sim, claro. Uhum. É evitar o uso da palavra ansiedade, tá? Ela não é definitivamente uma palavra positiva e a sociedade hoje de modo geral usa muito esse termo, eu sou ansioso. Não, nós não somos ansiosos, nós temos muita energia, nós temos muita euforia e o que a gente precisa é equilibrar e balancear essa energia. É isso. Então, é uma dica que eu dou, está funcionando muito bem para mim. Eu evito ao máximo hoje usar esse termo, né? Que a gente pega desde entrevista, quando faz candidato, fale uma coisa que você precisa melhorar, eu sou ansioso. Não, você não é ansioso. Você tem energia, e energia é bom. Ter muita energia é muito bom. E eu me peguei hoje, assim, bem acelerado. Até estava falando, estou zunindo aqui, tanto que eu falei hoje. Só que o que eu vi, que na verdade eu transformei essa energia numa coisa positiva. E o que estava acontecendo é que, por haver um desequilíbrio comigo, ela não estava sendo bem canalizada. Então, enérgico você sempre. Eu começo a falar aqui, eu vou até parar para não tomar o tempo aqui da aula, mas é pensarem nisso, pensem nisso. Não é questão de ser ou não ansioso, mas ser eufórico e como trabalhar essa euforia e essa energia que é bom que a tenhamos. É muito bom, eu diria, tá bom? É isso. Falei Obrigada, Antônio, demais. perfeito. Tem uma outra palavra também que é o entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra muito bonita, que o significado dessa palavra, né? A etimologia da palavra é a gente ter Deus dentro de nós mesmos. É Olha que interessante. entusiasmo. Sim, a gente está Fantástico. cheio de Deus. Então a gente tem tanta energia realmente que E nós estamos entusiasmados. E às vezes talvez é equilibrar um muito pouco esse bem. entusiasmo. Mas é Exato. perfeito, muito bom. Perfeito. Obrigada, Antônio, por compartilhar. E eu esqueci só, desculpa, de falar da minha experiência, né? Foi muito bom porque eu também, assim, não percebi que eu estava ansiosa, eu comecei a falar, e depois realmente senti muito aliviada, assim, né? E ela ali estando, né? Eu moro sozinha, então, assim, a pandemia foi um período de muito isolamento, né? Primeiro porque eu trabalhava em hospital e aí as pessoas não queriam chegar perto de mim porque eu poderia ser um vetor de transmissão. E depois também porque também muitas pessoas indo embora do meu entorno, então eu fiquei muito sozinha. E às vezes ter alguém para falar, nem que seja um minuto, nossa, faz muita diferença. Então, muito obrigada, Alessandra, por também estar ali me escutando.
E em relação ao que o Antônio falou, a ansiedade ela é uma patologia, ela tem um CID, né, um Cadastro Internacional de Doenças, ela é considerada uma patologia. Então, quando a pessoa se diz ansiosa, ela está se auto-intitulando doente, sendo que é um médico que pode caracterizar que realmente a pessoa seja ansiosa, né? Exatamente. Muito bom. Perfeito. Obrigada. E aí também disseram aqui no chat, né? Eu fiquei impressionada o que deu para contar das coisas para Beatriz em 1 minuto. Tive que me concentrar para não ter reação enquanto ela falava. Isso é um treinamento constante que a gente pode fazer realmente, né? Então, no dia a dia, o quanto que a gente realmente ouve o outro e quanto que é importante ouvir o outro, né? Muitos de vocês falaram que tem essa necessidade também de falar. A gente também tem essa necessidade como humano, né? Como espécie humana, de falar, de contar coisas, mas também às vezes pensar um pouco no que a gente fala, ou quanto a gente fala, e se precisa falar tudo isso, né? Tipo, não sei, peguei o elevador com alguém. Ou até mesmo no começo aqui da aula, né? Que eu comecei a falar com a Maríndia, né? Que a gente chegou antes, eu falei, ai, tá frio, eu não gosto de frio. Tipo, sabe? Eu mesma comecei a falar coisas tipo, eu não gosto do frio, não sei o quê. O que que tá saindo da minha boca? Tipo, tá frio, né? Tá frio. Tipo, a gente ter consciência do que a gente está passando, que mensagem que a gente está passando para o mundo também a cada momento. A Alessandra falou, foi um prazer te ouvir, Maríndia. E aí também a Maríndia comentou, né? A ansiedade é uma patologia, as pessoas falam por desconhecimento, perfeito. E também, então, a gente ter essa noção do que a gente fala e o quanto que a gente escuta o outro. Às vezes o outro precisa ser ouvido e a gente não se dá conta, a gente não escuta isso para acolher o outro, para poder ter uma boa relação, né? E isso ajuda muito nas relações humanas de maneira geral, seja no trabalho, seja numa relação de casal mesmo, ou a nossa relação com os nossos filhos. Às vezes a gente está mandando o tempo todo, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Mas eu estou ouvindo realmente meu filho? O que ele quer? O que ele está querendo dizer? Né? E nem sempre a gente fala com palavras, né? A gente não se comunica só com palavras. Às vezes, um simples gesto realmente de carinho, um abraço, fala mais do que muitas palavras. Ou até mesmo o silêncio, compartilhar o silêncio em determinados momentos pode ser muito bom. Existem vários tipos de silêncio. Tem silêncio que pode ser constrangedor, né? Tipo, eu ficar no elevador, ou pode ser um silêncio tranquilo, tipo, nossa, eu tô em paz, eu tô tanto em paz que eu não preciso falar nada para me sentir bem. Eu não preciso falar nada que tá tudo bem, eu só compartilhar esse silêncio ao lado de outra pessoa. Então, é importante a gente ter consciência de tudo isso, dessas nossas comunicações com o mundo. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Por enquanto, tudo bem? E aí, o que eu coloquei na apostila é mais amor ao falar e mais paciência ao ouvir também, né? Então, muitas vezes, a nossa fala, a gente coloca amor no que a gente está falando, sabe? Então, é bem importante a gente refletir um pouco sobre isso, sobre a nossa comunicação com o mundo de maneira geral, com qualquer pessoa. Eu estou pedindo alguma coisa para alguém no meu trabalho mesmo. Eu estou pedindo de uma maneira carinhosa, eu estou mandando a pessoa fazer tal coisa. Como que essa pessoa está escutando o que eu estou pedindo para ela? Então, é totalmente diferente se eu falar, faz não sei o que, tarará, e me manda até tal hora. Ou eu falar, eu agradeço se você puder me mandar o documento até tal hora. Também não ser uma coisa totalmente forçada e falsa, né? Que foge da nossa maneira de falar, mas a gente tentar colocar mais amor no que a gente fala realmente. A proposta de não esboçar nada, qual o sentido? Essa proposta de não esboçar nada é mais para que a outra pessoa possa falar sem julgamento. Porque se a gente começa a fazer, que legal, a pessoa vai se sentir instigada, não sei, a falar mais. Agora, se eu começar a fazer uma cara de, nossa, o que ela está falando? A pessoa pode se sentir bloqueada no momento de falar alguma coisa e não continuar. Então, é mais para a gente ter essa percepção. Claro que é super bom a gente ter uma ação positiva, né? Então, o outro está falando e eu, que legal, sabe, eu ter essa confirmação. Mas imaginar uma pessoa, inclusive, por exemplo, pessoas que são
grupo de LGBT, tudo, sabe? Pessoas que não têm coragem de contar para os pais. Tem muito essa questão, né? Não se sentem confortáveis porque os pais reprimem a todo momento. Então, a pessoa não se sente confortável e isso fica um nó na garganta da pessoa durante a vida toda. E tem muitos casos de suicídio, tem muitos casos de várias questões por um simples motivo de falar, olha, eu sou gay, por exemplo, sabe? A pessoa poder externalizar isso e o outro, ok, aceitar, eu te aceito como você é, independente de qualquer coisa, ou ter medo da reação do outro. Então, é muito importante a gente ter consciência das nossas reações com o mundo também. A reação positiva, claro que é super boa, mas às vezes nem sempre a nossa reação é positiva, sabe? Se meu filho começa a me contar uma coisa, eu já fico fazendo uma cara de, ah, é? Tá. Então, ele não vai se sentir confortável para continuar o que ele estava falando. Então, ou ele vai se bloquear, ou, da próxima vez eu nem vou falar nada, né? Porque, não sei. Então, é super importante a gente se mostrar aberto ao outro, ter essa abertura em qualquer tipo de relação, realmente, né? Então, relação de trabalho, isso ajuda muito também, a pessoa sentir que essa pessoa está aberta. E qualquer coisa comunica, qualquer coisa. Quando a gente fala de um CEO, por exemplo, um CEO que mantém a porta dele fechada o tempo todo, que tem que subir no elevador sozinho, por exemplo, sabe? Essa pessoa ela já está comunicando que ela não quer falar com o outro. Agora, se a pessoa mantém a porta aberta, sempre, boa tarde, um simples fato de dar um sorriso, cumprimentar, tudo isso comunica. Como lidar com a situação em que você quer ser ouvida, mas percebe que as pessoas te procuram somente para falar e falar e falar. E entendo como positivo no sentido das pessoas quererem a minha ajuda, mas às vezes me sinto sozinha. É importante a gente tentar também comunicar para o outro e a gente ser sincero sempre, sabe? Existe a comunicação não violenta, não sei se todos vocês conhecem, tem um livro do Marshall Rosenberg, que é bem interessante sobre a comunicação não violenta. Então, é sempre a gente falar o que a gente está sentindo, basicamente, né? Então, por exemplo, se você sente que você não é ouvida, você está ouvindo o outro e tudo, mas você não é ouvida, tentar falar isso da sua maneira, né? Então, olha, eu gosto muito de ouvir tudo que você está falando, mas tem determinados momentos que eu não me sinto ouvida também. Eu gostaria que você me escutasse. Então, tem várias maneiras de comunicar nesse caso, né? E a gente falar sobre a nossa perspectiva, o que eu estou sentindo com esta situação. Comprei um livro do Gandhi sobre a comunicação não violenta, perfeito. E comunicação não verbal que fala mais do que as palavras, exato. Às vezes a gente está falando uma coisa com o outro e o outro está assim de braço cruzado, falando, tarará. Eu não vou mais querer falar com ele, assim, ou inconscientemente, né? Agora, se a pessoa está com os braços abertos, acolhendo, independente de qualquer coisa, é totalmente diferente. Tranquilo? Eu já tentei isso, mas acho que preciso de uma outra pessoa, uma outra forma de falar, como você disse, outras formas. Sim, tem várias técnicas da comunicação não violenta que ajudam bastante. Eles têm uns 4 passos, na verdade, né? Que é você falar como você se sente com essa situação, o que você quer que a outra pessoa faça, sabe? Tem os 4 passos direitinho, eu não lembro exatamente nesse momento, mas eu posso procurar alguns vídeos e mandar para vocês também, pode ajudar. Tudo bem? E a tarefa dessa semana, que a gente já está passando do horário, né? Vocês podem depois ler a apostila com calma, porque tem alguns conteúdos que eu não consegui, algumas informações que estão lá que eu não consegui passar com detalhes, que são os detalhes da escutativa, basicamente, né? Que é essa questão do não julgamento, da leveza, e a outra pessoa tem um espaço, realmente, ela sentir que ela tem esse espaço. E a tarefa dessa semana é a gente escutar atentamente a todos os sons do nosso redor. Então, desde o momento em que você acorda até a hora que você vai dormir, o que você escuta? O canto dos pássaros, os carros na rua, o avião no céu, a água lavando a louça, no tomar banho, no momento de escovar os dentes, as risadas, a digitação, e tentar ouvir tudo isso sem julgar. Apenas ouvir cada coisa que a gente tem a possibilidade de ouvir. E a tarefa adicional, para quem quiser, é escutar a sua música favorita atentamente, apreciando-a. Isso é uma excelente atividade de musicoterapia também, se vocês quiserem só colocar a música e escutar a música de verdade. Às vezes a gente coloca uma música no carro só para, eu vou ouvindo enquanto eu estou fazendo não sei o quê. Ou eu vou ouvir uma música enquanto eu estou lavando a louça. Vou ouvir uma música enquanto eu estou trabalhando.
e tentar ouvir, simplesmente ouvir atentamente essa música. O que ela está querendo me dizer? O som dessa música. Pode cantar, sim. A Aline está perguntando, pode ouvir, só ouvir ou pode cantar? Pode cantar. É muito bom a gente cantar. Quando a gente vê os chakras, né, os principais 7 chakras que a gente tem o chakra laríngeo, que é dessa região. O fato da gente cantar, a gente consegue tirar um monte de nó que tem aqui. Às vezes a gente fica com um nó na garganta, né? De não falar algo para alguém. Então, não sei, meu chefe me falou alguma coisa, eu me senti mal, eu queria falar alguma coisa para ele, mas eu não falei. E isso fica aqui preso, e vai ficando preso, vai ficando preso. A gente poder cantar é muito bom, é incrível a gente poder se acostumar com a nossa própria voz, aceitar a nossa voz e cantar sem julgar, sem julgar. Tem gente que começa a cantar, mas eu não gosto da minha voz. Mas não, pode cantar, abrir o pulmão e cantar. Tranquilo, faz muito bem cantar. Eu costumo falar que tem diferença entre ouvir e escutar, né? Eu falo que ouvir é porque nós temos nas faculdades, nós temos, né, a audição presente, né? Mas escutar, realmente, você está presente ali atentamente a tudo o que você está ouvindo, porque você tem ouvidos. Porque ouvir, a gente ouve todos os barulhos, mas escutar, eu entendo que é você estar ali na presença mesmo, né? Não sei se isso faz sentido. Perfeito, exato. Muito bom. Falaram que quem canta seus males espanta. Exato. É muito certa essa frase. Ok? Então, basicamente, seria isso por hoje. Desejo que vocês tenham uma linda semana, escutando bastante, tudo que vocês puderem, ouvindo atentamente, e tendo consciência dos sons que aparecem na cabeça da gente, realmente, às vezes, né? E tentar ser mais carinhoso com nós mesmos mesmo. Ok? Ótimo feriado, ótima semana a todos. Uma ótima Obrigada. noite. Gratidão, viu, Mariana? Gratidão Boa noite a todos também. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada.